A cristianização do mundo ocidental iniciou com a igreja primitiva. Não é o assunto desse vídeo, mas sabemos que a igreja iniciou no dia de Pentecostes. Todo o ministério de Cristo, de Jesus Cristo, não está incluído no período da igreja. Isso é bem claro também nas declarações que Jesus faz nos evangelhos. Sobre a declaração de Pedro, Cristo declara que construirá com o futuro a igreja. A igreja inicia no dia da Pentecostes. Isso é uma coisa que às vezes temos dificuldade a entender, que Pentecoste significa igreja é Pentecoste. E com a Pentecoste, em paralelo, no interior da igreja, isso se transformou em um choque. E a cristianização, o que nós chamamos hoje de mundo ocidental, foi um desafio muito grande. E uma das características que podemos dizer, além da constituição da Bíblia, dos canones do Antigo Testamento e do Novo Testamento para formar depois a Bíblia, além disso, é que na prática, até nas doutrinas e nas primeiras teologias que foram ali criadas, tive sempre uma espécie de sincretismo dos costumes, das tradições locais, culturais e no interior da igreja. Nesse assunto, vou fazer um outro vídeo outra vez, porque é bem complexo para entender bem, porque para mim pessoalmente, eu acho que estamos interpretando muito mal a Bíblia, com uma cultura muito diferente, até na profundidade de análise muito diferente do original. Mas enfim, a cristianização vai transformar a sociedade. Podemos dizer que a Bíblia na Europa provocou a civilização. Trouxe na Europa os valores, trouxe uma prática certa da fé. E isso, apesar de tudo, conflitos entre o catolicismo, entre o protestantismo, com a reforma, contra-reforma, a Inquisição, tudo isso, mas com as influências dos papas e também dos reis. Apesar de tudo isso, a Bíblia trouxe uma civilização, uma moralidade, um equilíbrio. É por isso que a Europa, fui à Europa, e graças à Bíblia, simplesmente, que pude conquistar, ter um campo missionário além do continente europeu, com as Américas, a África, a Ásia depois, né? Mas esse período de cristianização é o primeiro período de grande influência. Esse primeiro período provocou, infelizmente, o que nós chamamos hoje de decristianização, ou que seja, a prática cessou, os valores permanecem durante esse período de decristianização, e surge na realidade, estou olhando minhas notas, e surge na realidade um momento de versatilidade, de flexibilidade, ou que seja, esse período de grande civilização trouxe variedade de pensamento, o surgimento da teologia, o surgimento da sociologia, do iluminismo, enfim, muito particularidade, tem uma explosão de ideia. E até no interior do cristianismo vão nascer as particularidades, a sensibilidade diferente. E vai ter versatilidade, flexibilidade, vai surgir movimentos no interior mesmo,
do protestantismo, que hoje é bem claro, é bem claríssimo na nossa sociedade de hoje, todas as diferenças que temos de expressão de fé cristã que nós temos hoje. É isso o período de cristianização que podemos dizer que vai nascer a partir de 1800 até 1940, 45, de uma forma bem progressiva, mas que vai explodir depois da Segunda Guerra Mundial até mais ou menos até nos anos 1900, 2000. Surgiu no final do século passado, do milênio passado, um fenômeno muito importante, e isso vai ser um sujeito também de outro vídeo, que nós chamamos de movimento apocalíptico. Precisa entender bem, porque tem uma grande confusão com o livro de Apocalipse, que para mim, pessoalmente, o livro de Apocalipse é o quinto evangelho, e não é um livro de destruição, mas é o livro da revelação de Jesus Cristo. Mas temos, enfim, temos um movimento de cristianização, temos um movimento de decristianização. No movimento de decristianização tem um afastamento de prática de fé. Os valores permanecem na sociedade, porque, como eu já falei, o cristianismo vai trazer valores fundamentais, como é a vida, a liberdade, a igualdade, muitos direitos que encontramos também na nossa sociedade, a sociedade de direito democrático aqui no Brasil. São os valores que vêm da Bíblia, e simplesmente, são os valores que estão ali, mas o fenômeno que encontramos é uma versatilidade, uma flexibilidade, enfim, um surgimento de expressão diferente. O que acontece depois, e a partir de 2000, depois daquele movimento apocalíptico, surge o que eu chamo de um terceiro movimento, que podemos ver bem claramente na nossa sociedade, é um movimento que eu chamo de movimento zombie. O que é um zombie? Todos nós sabemos dos filmes que está como dizer, na televisão, do morto-vivo, o morto-vivo que chamamos de zombie. Isso, zombie é isso. É a partir do momento onde não tem mais, na verdade, não é que não tem mais, mas tem uma depreciação dos valores cristãos. Por exemplo, o valor da vida com o aborto, o valor fundamental da família com a aceitação de variedade de famílias. Não quer ser tratado de homófobo, respeito muito, como dizer, os homossexuais, respeito o comportamento deles, mas como cristão não aceito, mas respeito. Deus ama todos os homossexuais, mas não aceitamos a prática deles, sejamos bem claros. Isso não é homofobia, é a expressão de fé que eu tenho. Mas tudo isso provoca o que nós chamamos de movimento zombie. Esse movimento zombie, com as perdas dos valores, vai provocar muito rapidamente a perda dos valores completos. É o quarto movimento que o mundo ocidental, que seja o velho continente, que para mim é a minha terra de nascimento, que é a Europa, tem a perda dos valores, que chamo de movimento, o último movimento, que se chama de movimento niilismo. O que é o niilismo? O niilismo é o Deus do nada, não existe mais Deus. Não é o Deus ignoto,
que apóstolo Paulo encontrou em Atenas, é o Deus do nada, não existe mais nada. O que valoriza sou eu. E hoje podemos ver na Europa, em particular, o surgimento desde 2010, mais ou menos, de um grupo de elite a todos os níveis, econômico, político, que controla a Europa. Voltamos a uma situação pior que o sistema feudal. Você conhece o sistema feudal, teve ali os grandes senhores e a massa, os escravos, os servos que estavam à disposição deles para trabalhar as terras, e no período de guerra servia de soldado para, como dizer, a matança geral, para defender um propósito que o Senhor queria defender, ou conquistar uma terra, ou outra coisa. É pior que isso o niilismo. O niilismo é uma elite que não tem mais valor. Com declaração, por exemplo, que a humanidade, o mundo, a Terra está cheia de muitos humanos, e então devemos diminuir a presença do ser humano na Terra. E aqui, em 2050, devemos perder 500, 1 bilhão de seres humanos. É esse tipo de elite que existe hoje, com reunião bem estruturados. O grupo de Davos, se me lembro bem, que todo ano faz relato bem claro nesse sentido, para nós destruir o ser humano, ou que seja, ter um pequeno elite ali em cima que quer viver muito bem e os outros não se importam. Esse é o último período, o periodilismo. Podemos ver a mentalidade deles, por exemplo, sem fazer política, sem ter opinião, mas o que está acontecendo ali na banda de Gaza, uma destruição, uma matança, para não dizer um genocídio organizado, é mentalidade, é esse tipo de mentalidade. Ali atrás tem propósito bem claro, e é governado por uma elite que não se preocupa do povo, não se preocupa das pessoas, da vida, com certeza. Isso, o niilismo, é bem erradiado na Europa, mas também nos Estados Unidos da América. É esse tipo de comportamento que ele tem nas decisões, e você pode analisar nas declarações que está fazendo com tudo que está acontecendo na atualidade agora. Não se importa, o problema é eles e os outros, que aconteça o que está acontecendo. No nosso Brasil, onde estamos? Isso é interessante. Eu agora, como você sabe, já declarei isso, são mais ou menos 25 anos, 26 anos, que estou presente aqui no Brasil, de forma permanente, são 15 anos. E eu percebo que tem uma onda, quando acontece alguma coisa ali em cima, essa onda chega aqui no Brasil depois dos 20, 25 anos, mais ou menos. O que seja, estamos na parte final da decristianização, chegando no momento zombie. Essa versatilidade de pensamento, de particularidade, está acontecendo no Brasil como aconteceu na Europa no século XIX, XX século. Essa versatilidade, por exemplo, quanto como dizer, o movimento católico diminuir, o movimento evangélico crescer muito. Agora essa versatilidade está revertendo. O movimento católico está crescente, os evangélicos estão diminuindo. É uma realidade, só levar a estatística e você vai ver que o aumento está decelerando nos evangélicos, mas os católicos estão aumentando. Então, toda essa versatilidade está anunciando o quê? A análise é isso, é uma pertinência que nós devemos ter, é que estamos na fase final da decristianização.
os valores estão diminuindo, temos o aborto, temos a variedade de estruturas familiares aqui no Brasil, e estamos chegando a um ponto onde as elites ali em cima está chegando perto de um pensamento nihilista, e isso é perigoso. Baseado sobre tudo isso, vou explicar como chegamos a esse ponto, mas o que é mais interessante é de compreender qual é a minha responsabilidade, a minha capacidade, a minha vontade de poder, como crente, como cristão, transformar e, em particular, fazer que essa sociedade brasileira pode estar ciente de que está nos acontecendo. A próxima vez eu vou explicar como podemos interferir, influenciar com um tema bem claro que eu chamo de barragem. A minha declaração é bem simples. Hoje o vídeo vai ser um pouco mais longe, mas a minha análise é isso, é que todos nós somos doentes. Somos doentes, não somos unicamente pecadores. Somos todos pecadores, claro, mas somos doentes. E com barragem vou explicar isso, a fim de poder entender, de compreender a nossa situação, para poder ser a igreja remanente do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.